Estudo Casa Bíblia é um grupo do Zap que nós criamos no mês 3/8 de 2016. E nós colocamos irmãos que são de todas as igrejas, irmão que se encontra afastado, fraco na fé. E Deus tem abençoado o nosso grupo. E o nosso telefone é 9764629-343. O telefone é 9764629-343. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, lá tem nossos irmãos que são preparados, tem missionário, tem apóstola, tem homem de Deus, mulher de Deus, que vai orar pela sua vida, para você retornar ao caminho do Senhor. Nós vamos falar hoje aqui a respeito da mensagem do reino. Se encontra aqui em Mateus, no capítulo 18, versículo 1. Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus, perguntando: quem é maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade te digo, que quem se não se converteres, não tornares como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como criança, tornar humilde como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. Aquele que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria que pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e se precipitasse no profundo do mar. Ai do mundo por causa do escândalo. É necessário que venha o escândalo, mas ai do homem de quem o escândalo vier. Portanto, se a tua mão e o teu pé te escandalizar, corte-o e tira-o para longe de ti, porque é melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos e 2 pés e ser lançado no inferno, o lago de fogo, que é lago de fogo. Se o teu olho te escandalizar, arranque-o e tira para longe de ti. Melhor que entre na vida com um só olho do que tendo os 2 olhos, seja lançado no lago de fogo, ou do inferno. Lago do inferno. Vede, não desprezeis qualquer desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está no céu. O Filho do Homem veio salvar e buscar perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, uma delas se extraviar, não deixará ele as 99 nos montes, irá em busca da que se desgarrou? E se achar, em verdade vos digo, que é maior prazer por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram, assim também não é a vontade do vosso Pai que está nos céus, que nenhum desses pequeninos se perca. Então aqui Jesus, ele falando a respeito da mensagem do reino. Eu coloquei aqui a mensagem do reino. Para ter um reino, tem que ter um rei. Jesus, ele é o rei do reino. Está lá em Lucas, no capítulo 1, do versículo 26 ao versículo de número 33. 26 a 33. Diz assim, no 7º dia foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma vez despojada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciado, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Porém ela se perturbou muito, e com essas palavras considerava que saudação seria essa. Aí diz a Bíblia aqui, E diz o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás da luz um filho, por-lhe o nome de Jesus, esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará o trono de Davi, seu pai. Aqui,
trono de Davi, seu pai. Então aqui já há uma profecia a respeito do reino de Deus acerca de Cristo. Aí diz: e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, o aspecto do reino de Deus é o seguinte: Jesus, ele é o rei do reino. Nós somos súditos de Cristo. Então, dentro do reino tem o que? A monarquia. A palavra do rei que prevalece sempre. O rei dá a ordem, e a ordem ela tem que ser obedecida. Jesus, ele é o rei do reino. O seu nome é Jesus. Dentro desse reino, espiritualmente falando, porque primeiramente o reino de Cristo, ele veio na esfera espiritual. Ela veio na esfera espiritual. Por quê? Jesus, ele veio libertando as pessoas da ação maligna. Por causa de quê? Por causa da queda lá no Jardim do Éden. Então o que aconteceu? O homem perdeu a comunhão com Deus e o inimigo ele começou a atuar na vida do homem. E em Mateus capítulo 12, no versículo de número 28, diz a Bíblia assim, ó: e se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Então aqui você vê o reino de Deus chegando com poder, expulsando os demônios da vida das pessoas. E João Batista é o primeiro súdito do reino de Deus na pregação. Em Mateus, no capítulo de número 3 e versículo 2, dizendo: arrependei-vos, está próximo o reino de Deus, porque Cristo ainda não tinha sido manifesto a Israel. Não tinha se manifesto a Israel. Então João Batista veio pregando o reino de Deus. João Batista abriu o caminho para a vinda do rei dos reis, ou seja, Cristo. E ele veio e trouxe a mensagem do reino de Deus, João Batista. Porque João Batista teve que fazer a abertura do reino de Deus para nós. Por quê? Porque a Bíblia diz, lá no livro de Romanos, no capítulo número 5, versículo número 12, diz assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, então o pecado tinha entrado no mundo. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então João Batista, ele veio pregando a mensagem do reino para que o ato de Cristo viesse a justificar todos os homens, aquele que nele cresce. Romanos capítulo 5, versículo 18. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Quer dizer, uma ofensa de Adão veio a ofensa sobre todos os homens. Versículo 18. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação à vida. Então, Jesus, o que Jesus fez? Jesus, ele veio nos justificar, nos perdoar, através da sua morte, do seu sacrifício na cruz de Calvário, para nos comprar, nos redimir dos nossos pecados, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Nós fomos comprados por bom preço, preço de sangue. O preço da remissão foi o preço de sangue. Então, continuando aqui a mensagem do reino, João Batista, ele pregava uma mensagem de arrependimento. Por quê? Porque se não houver na vida do homem o arrependimento, não tem como o reino de Deus ele habitar dentro do coração do ser humano. Quando ele falou assim, ó: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então o homem, no momento que
ele escuta a mensagem do Evangelho, ele precisa de crer no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo, acho que não fala a memória, Marcos 1, versículo 15, Jesus falou assim, ó, o tempo está cumprido, está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas de salvação, para que o reino de Deus, através da pessoa do Espírito Santo, venha habitar dentro do ser humano. Você vê que eu li o versículo lá em Mateus 12, 28, Jesus falou assim, ó, se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, saber que é chegado a vós o reino de Deus. Então, João Batista pregou arrependimento. Então, o que acontece? O arrependimento, ele abrange as duas áreas. A primeira, o pecado original de Adão, da natureza humana, pois todos pecaram. Então o pecado ele abrange todo homem. Segundo, o pecado pessoal, que eu pequei e eu preciso do perdão de Cristo, para que o reino de Deus, ele assim venha e habite no meu coração através do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 3,16, diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele habita dentro do nosso coração e da nossa vida. Então, essa é a mensagem do reino, uma parte dela, da mensagem do reino. Segundo, Jesus, ele pregou o arrependimento. Mateus 4, versículo 17, diz, ele começou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, ele pregou arrependimento. Terceiro, a igreja prega o arrependimento. Lucas 24, versículo 47, Jesus falou assim, ó, falou para pregar o arrependimento, a começar por Jerusalém, a remissão dos pecados, ou seja, o perdão dos pecados, através do arrependimento. Lucas 24, 47. Olha que diz, ó, em meu nome se pregará o arrependimento e o perdão dos pecados em todas as nações, começar em Jerusalém. Então Jesus mandou a igreja pregar também o arrependimento, para que o reino de Deus, ele habite dentro do nosso coração. O coração de pessoas ligadas a este reino de Deus. Como é que funciona isso? Através do novo nascimento. A Bíblia diz que havia um homem chamado Nicodemos, e ele foi ter a noite com Jesus. E Jesus falou para ele falou para Jesus, Rabi, sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não for contigo. Aí no verso 3, ele falou assim, ó, em verdade te digo, que aquele que não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse aí, ele falou, não pode ver. Não pode ver por quê? Não consegue enxergar a ação do Espírito Santo, de Deus, através da igreja na terra, porque ele não pode ver o reino de Deus. Mas quando chega mais na frente, no Evangelho de João capítulo 3, versículo de número 8, ele já fala diferente, ó. Versículo 5, Jesus respondeu, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água, esse aqui nascer da água, nascer da palavra, não é de batismo em água não, é nascer da água. Essa água aqui simboliza a palavra, não simboliza o batismo em água. Aquele que nascer da água e do Espírito. Por quê? Se a pessoa for batizada nas águas, a água não faz ela nascer de novo. O que faz ela nascer de novo é a palavra. É a palavra do Senhor que faz o pecador arrependido nascer de novo. Nascer da água. Tito 3,5 diz que nós somos lavados, regenerados através da água, pelo Espírito. Então acontece, essa água aqui é a palavra. É a palavra. Então nascer da água e
do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é o que você viu aqui a respeito do reino de Deus. Aí ele fala entrar no reino de Deus. Já não está falando habitar. Já não está falando entender o reino de Deus. Está falando entrar. Já está falando lá no céu. Ou seja, melhor, não é o céu. Não é o céu nem o paraíso. É o reino de Deus, onde está o trono de Deus, onde Deus habita. Não está falando a respeito do céu, onde Lucas 23, 43, que aquele camarada falou assim: hoje mesmo, meu filho, Jesus falou para ele, estará comigo no paraíso. Foi para aquele camarada da cruz: hoje mesmo, meu filho, tu estarás comigo no paraíso. Não é o paraíso, não é o lugar onde as pessoas que morrem em Cristo estão. Está falando a respeito do reino de Deus, aonde Cristo está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Esse reino de Deus está falando aqui, não entrará no reino de Deus. Então, nós vimos aqui que esse aqui é o coração das pessoas ligadas ao reino de Deus. Os que nasceram de novo, nasceram outra vez, ou seja, nasceram da água e nasceram do Espírito. Nasceram pela palavra e pelo Espírito Santo. Aí eu coloquei aqui 3 aspectos do reino de Deus. Primeiro, Jesus trouxe o reino de Deus com poder. Como? Que é isso? Mateus 12, 28. Jesus falou assim, ó: se eu expulso demônio pelo Espírito de Deus, saber que é chegado o reino de Deus até vós. Então Jesus trouxe o reino de Deus com poder. Por quê? Até a ocasião de Cristo chegar aqui na terra, ninguém havia expulsado demônio de ninguém, a não ser Cristo. Você não vê nenhum profeta do Antigo Testamento expulsar demônio. Você não vê nenhuma pessoa exorcista, que ele diz exorcista, né? Mas Jesus ele fez libertando as pessoas dos demônios. Então o reino de Deus chegou com poder. Você não vê nenhuma pessoa curando os enfermos de cegueira, surdez, paralisia, lepra, a não ser Cristo, a não ser lá atrás, lá, Naamã, assírio. Cristo mesmo falou no Antigo Testamento. Então Jesus ele veio, trouxe o reino com poder. E esse reino continua ainda hoje. Continua ainda hoje. Deus continua operando. Jesus não mudou, ele continua o mesmo. Ontem, hoje e será eternamente. Então, primeiro, o reino, Jesus trouxe o reino com poder. Segundo, Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós. Jesus falou isso. Lucas 17, 21. Diz assim, ó: nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21. Então está falando que o reino de Deus está entre vós. Está falando do mover do reino de Deus, no meio deles. O reino de Deus está entre vós, quer dizer, era a pessoa de Cristo agindo no meio do povo. Olha só, que tremendo isso. O reino de Deus está entre vós. Está operando maravilha entre vós. Aí Paulo fala, Romanos 14, 17, fala assim, ó: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus, no coração do homem, habitando, ele faz essas coisas. Romanos 14, 17, fala assim, ó: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o reino de Deus no coração do homem, ele traz justiça, a verdade, ele traz a paz, a alegria no Espírito Santo. Por quê? Porque isso é a obra do Espírito Santo operando dentro do nosso coração. Terceiro, por final, o reino de Deus nos céus. Está escrito aqui, João 3,5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está falando no reino de Deus. Quer dizer, se o camarada não nascer da água, da palavra, e não nascer do Espírito, ele não vai entrar no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, ele precisa de nascer aqui. Nascer aqui.
Ele falou para Nicodemos, João 3,3, em verdade te digo, que aquele que nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então tem que ser aqui. Ele não consegue ver a ação de Deus, o operar de Deus no meio do povo, através do Espírito Santo. Não consegue enxergar essas coisas. É cego. Então precisa de nascer de novo, para que a mensagem do reino ela venha transformar a sua vida, ela venha mudar a sua vida. Sem novo nascimento, o homem não consegue entender a Bíblia. Sem novo nascimento, o homem não tem como ele receber de Deus o Espírito Santo. Então vamos lá. Resultados pessoais deste reino dentro de nós. Aí eu coloquei assim, ó, todos os apóstolos foram treinados por Jesus, quer dizer, todos os apóstolos, eles foram treinados pessoalmente por Cristo. Tudo que eles aprenderam, tudo que eles fizeram porque eles aprenderam com Jesus. Tudo eles aprenderam com Cristo. O jeito de falar, o jeito de pregar, o modo de se vestir, o jeito de chegar para falar com as pessoas. Eles aprenderam diretamente com Jesus. Mas depois que Jesus ele foi assunto aos céus, os apóstolos tiveram intimidade muito mais além. Eles começaram a ter intimidade com o Espírito de Cristo dentro deles. Jesus falou assim, João 14, versículo 15 em diante, ele fala assim, não me deixarei órfão, enviarei o Consolador. O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode ver, que o mundo não conhece, mas está convosco, está falando dele. Mas estará convosco, está falando do Espírito Santo. Então,